Academia Brasileira de Peritos Aeronáuticos, Alfa Bravo Papa Alfa, estamos falando sobre público-alvo. Quem ou quais os profissionais que podem trabalhar como perito aeronáutico. E hoje eu vou falar sobre profissional ou os profissionais da saúde. Na verdade, eu ia dar esse nome aqui aos psicólogos, né? Ia falar só sobre psicólogos, mas eu entendi que não só psicólogos, quais profissionais da saúde podem trabalhar aqui. Eu, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Vamos lá, pessoal. Profissional da saúde, eu tenho um caso aqui muito interessante, que foi o acidente do Teori Zavascki. Ocorrido em 2017, a aeronave decola em King, do aeroporto, foi no Campo de Marte, que ele decolou para aqui de São Paulo, para ali na região dos lagos, e veio se acidentar, na minha opinião, segundo o relatório do perigo, relatório do CENIPA, condições meteorológicas adversas, foi sim para mim, embora o CENIPA não fale do fator determinante, foi um fator contribuinte, na minha opinião, não foi um fator contribuinte apenas, foi um fator determinante e foi a causa do acidente, mas isso aí é outro assunto que nós vamos discutir no nosso curso de perito aeronáutico. Esse caso aqui teve uma grande repercussão, porque era um ministro do STF que iria presidir uma investigação que envolvia ali político, e aí aquela teoria, foi acidente, não foi acidente, foi a teoria da conspiração e assim por diante, que não é o nosso caso aqui. Mas nesse caso houve eu não vou dizer que foi o primeiro caso que teve essa abordagem, mas foi pelo menos o primeiro caso que eu fiquei sabendo. Vou trabalhar aqui em termos de cogitação. O piloto decola com o ministro do STF. A pergunta que nós fazemos é a seguinte: houve pressão? Porque tudo indica que o piloto, tudo indica no nosso curso, a gente vai estudar isso, que o piloto, antecipadamente, antes de decolar, segundo os boletins meteorológicos, ele sabia ou deveria saber que as condições climáticas no destino, Paraty, estavam abaixo, aquém dos mínimos estabelecidos. Tá? Aí a pergunta é o seguinte: ele poderia ter rejeitado o voo ou não? Outra pergunta. Mas, segundo uma análise ali, no caso dos psicólogos, percebeu que o piloto estava estressado, estava nervoso, estava sob pressão. Como é que isto foi detectado? E aí nós entramos aí com o pessoal da saúde. Teve um acidente também do 3054, ocorrido em Congonhas, o Airbus que no pouso ele desvia, né, e não consegue pousar, ultrapassa os limites da pista e colide no prédio, morrendo 199 pessoas. Foi detectado que na final, quando a aeronave estava para pouso na pista 35 esquerda de Congonhas, o piloto bocejou mais de 10 vezes. Bocejou. Isso ficou gravado no gravador. Gravado no gravador, só pode ser. A pergunta, pelo menos, é a seguinte: por que ele bocejou? O bocejo, a psicanálise tem estudado. Olha só que coisa interessante: a psicanálise tem estudado que o bocejo tem mais de 30 origens. Pode ser estresse, pode ser sono, pode ser cansaço, até mesmo problema de estômago, problema de coração, são 30 origens. Mas naquele caso específico, pessoal da saúde, nós poderíamos identificar a origem daqueles bocejos? Aí é cansaço, é estresse, está com problema no coração, problema de estômago. Nós poderíamos trabalhar. Eu, como perito, eu iria solicitar uma investigação mais precisa nesse sentido, para ver se a origem daquele bocejo era cansaço, era estresse. Lembrando que a aeronave, no caso de Congonhas, estava com o motor direito pinado. A pista estava escorregadia. A aeronave, no dia anterior, quase se acidentou. Houve um incidente. E naquele momento, olha o quadro. Esse quadro trouxe ali uma situação de estresse para o piloto. Porque o piloto, o bocejo, ou os bocejos, não é ponto de chegada, é o ponto de partida. Daria para trabalhar o psicólogo?
o especialista aí da saúde, vamos estudar esse caso aqui, vamos estudar esse evento aqui. No caso do Teoriza Vasco, fizeram uma coisa muito interessante que, por intermédio da voz, percebeu, olha que coisa mais interessante, percebeu que o piloto estava estressado, estava sob pressão. E que situação é essa? Repito, eu poderia convocar um profissional da saúde, um psicólogo, psicanalista ou qualquer médico, clínico geral, seja lá quem for. Neste caso, um profissional da saúde poderia sim ter um papel muito, muito importante para saber se aquela, talvez comorbidade ou aquele sinal poderia estar dentro da linha de desdobramento dos fatos. Isso aqui seria muito, muito interessante. Ou, como eu já vi, psicólogos entrevistaram, o piloto morreu, psicólogos entrevistaram a família do piloto e descobriram que o piloto estava com um problema de saúde sério, tomando psicotrópicos ou outro remédio. Aí a pergunta que nós fazemos é o seguinte: esse remédio que o piloto estava tomando, o controlador estava tomando, ele era um remédio que poderia trazer algumas consequências em relação à atenção do piloto? Poderia ele perder o foco, e essa perda do foco poderia ter sido não um fator contribuinte. Em perícia, nós não trabalhamos com fatores contribuintes, mas com causa. Poderia ser a causa do acidente? Então, nesse caso aqui, no Teoriza Vasco, o piloto estava sob pressão. Isso foi percebido na voz, inclusive, no caso, teve equipamentos para isso, tá? A voz mostrou que ele estava estressado. Agora o problema é outro, hein? O perito tem que saber qual é a origem. Cuidado. Aí, muito importante, o CNIPA não trabalha com causas. A perícia trabalha com indícios, evidências, vestígios e provas. Vamos fazer uma relação. O profissional da saúde descobriu que tem indício, é vestígio, é prova, evidência, o que é? Esse aí é outro assunto que nós vamos comentar no nosso curso de perito aeronáutico. Mas o profissional especializado para identificar um problema desse é o profissional da saúde, e aí sim nós vemos a importância. Eu me lembro de um caso, um Boeing 737, morreram todos os ocupantes, depois ficou sabendo que o piloto estava em processo complicado de divórcio e foi cogitado aí que esse processo complicado de divórcio trouxe ali para o piloto ali uma situação psicológica muito interessante. A pergunta que eu faço é o seguinte: essa situação de divórcio, essa situação aí poderia ter complicado a saúde mental? Porque nós temos a saúde física e a saúde mental, são esses dois pontos. E aí não é o professor Calazans, não é o piloto, é o profissional da saúde que pode identificar. Já conversei com profissionais da saúde, existem remédios que os profissionais, uma pessoa toma e compromete seriamente o funcionamento da parte física e principalmente a parte mental. Sim, e eu já conversei com um profissional da saúde que naquele caso específico, um piloto ou um controlador de tráfego jamais poderia estar trabalhando. Se ele precisou tomar aquele remédio, ele tinha que ser afastado das suas funções, pois tomando aquele remédio afeta sim as condições psicológicas, mentais, físicas e assim por diante. Tá bom? E assim nós acabamos a aula de hoje. A título de exemplo, estou dando esses dois casos. Claro que não estou concluindo nada aqui, mas mostrando a importância do profissional da saúde física ou mental. No nosso grupo, você pode entrar aqui, escanear, também vou deixar um link. Você pode fazer parte do grupo do professor Calazans, de peritos, e receber mais informações sobre o nosso curso. Tá bom? Aqui estão os nossos contatos, que é do próprio Zap. 98693-673311, Código São Paulo, calazans.daniel@gmail. Conheça o nosso canal do YouTube, se inscrevendo e ativando o sininho para receber mais informações. Claro, C, curtir, compartilhar e comentar, tá bom? A sua atitude define a sua atitude. Voe alto, estudo com o professor Calazans. Para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço, tudo de bom.